Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Todos os projetos científicos e tecnológicos inovadores vão poder concorrer a uma nova iniciativa do Governo. A capital de risco pública Portugal Ventures quer investir 20 milhões de euros por ano. As candidaturas decorrem até dia 15 de novembro. Os projetos científicos e tecnológicos inovadores vão poder concorrer até 15 de novembro a financiamento de capital de risco público entre 100 a 750 mil euros. Call for Entrepreneurship é o nome do programa, cujo objetivo é promover a criação de empresas e a competitividade da economia numa meta de investimento até 20 milhões de euros por ano. Estes projetos poderão ser financiados até 85% do valor total e poderão vir a ser desenvolvidos através da rede de parceiros da Portugal Ventures, onde se incluem a Cotec, as universidades de Aveiro, Évora, Minho e Porto, a ANGE, BTI, DNA Cascais, entre outras. A Portugal Ventures é a capital de risco pública que resultou da fusão da AICEP Capital, Inove Capital e Turismo Capital. Gera cerca de 600 milhões de euros e tem um portfólio de aproximadamente 180 empresas participadas. Esta é uma grande mais-valia do projeto e um bom cartão de entrada para o mercado externo. Os promotores dos projetos não podem ter dívidas ao fisco, nem à segurança social, nem incidentes com a banca. As candidaturas podem ser feitas diretamente pelos empreendedores ou através dos parceiros da Ignition Partners Network, beneficiando desta forma de apoio e aconselhamento. Além do financiamento, os projetos selecionados vão beneficiar do aconselhamento por especialistas internacionais com experiência e rede de contactos no setor. E através de parcerias estratégicas estabelecidas pela Portugal Ventures, os projetos poderão vir a ser incubados e acelerados em polos internacionais de inovação. Esta segunda parte da Comissão Executiva, olhamos para o outro lado, para o relançamento da economia. Menos finanças, mais economia. Isabel, como é que é possível trazer investidores para Portugal? Como é que é possível criar mais empresas? Bom, antes de mais, não os taxando da forma como estão a ser taxados. Cá vai outro quadro das taxas de retenção na fonte sobre rendimentos empresariais pagos a não residentes. Se virmos, por exemplo, na Alemanha, os juros são 0%, na Grécia 40%, Irlanda 20%, na Itália vão entre os 12,5% e os 20%, Espanha 21%, Reino Unido 20% e em Portugal temos de 25% a 35%. Ou seja, como é que o investimento estrangeiro pode alguma vez vir para Portugal, a não ser se calhar um investimento que procura ser branqueado através dessa forma, se de facto quem paga IRC nesta comparação internacional são de facto a taxação, a imposição fiscal mais elevada é feita em Portugal, o que não se entende. A mesma coisa com as taxas de IVA, em que Portugal, juntamente com a Grécia, tem uma taxa normal mais elevada de 23%, só seguida da Dinamarca, que tem de 25%. Ou seja, considerando a fragilidade do nosso tecido económico e a taxa, a carga de imposição fiscal de tal maneira elevada, é evidente que isto afasta aquilo que me parece ser o mais importante, que é o investimento estrangeiro e também nacional, continuo a repetir. Também os benefícios fiscais deveriam incidir sobre aquelas empresas que exportassem, fundamentalmente, e criassem emprego. É por aí que também se poderia promover o crescimento. E depois, se tivermos outras lições que têm a ver com outros países, como a Islândia, que eu sigo de perto, porque é um pequeno país, mais pequeno que o nosso, que teve em 2008 um tombo enorme, acordou sendo que era o terceiro povo mais rico do mundo e de repente caiu para o 20º lugar, e de facto eles tiveram algo de muito importante, que foi, para além de trabalhar, obviamente, tinham vantagem de desvalorização da moeda, etc., mas negociaram condições bastante mais interessantes com o FMI, não deixaram, enfim, que houvesse
uma grande pressão e carga fiscal durante um tempo muito concentrado, portanto, alargaram no tempo, mas, sobretudo, fizeram algo que foi desburocratizar, inclusive neste momento nem querem que a legislação seja feita por políticos, mas para homens bons e cidadãos, e é nessa questão da desburocratização que eu incido, porque, por exemplo, a peça que nós ouvimos, eu não sei se já alguém aqui tentou candidatar-se a algum fundo, seja estrutural, provido pela União Europeia ou pelo Estado português. É uma via crucis. Quer dizer, para preencher aquela carga de formulários é preciso ter um doutoramento de borla e capelo. E o funcionário que está não ajuda, antes pelo contrário, só cria mais dificuldades e só desajuda. Portanto, podem ser criados os incentivos que se quiser, os programas que bem entenderem, porque enquanto o nível de burocracia, o nível de complexidade e de opacidade permanecer, dificilmente, apesar de haver dinheiro, haverá também candidaturas a quaisquer programas que sejam. António Neto Silva, como é que se trazeria um verbo, uma conjugação muito particular deste verbo trazer? Como é que era possível trazer? Como é que era possível trazer de novo uma Auto Europa para Portugal, como o António conseguiu trazer? Neste momento era absolutamente impossível trazer a Auto Europa para Portugal ou qualquer investimento significativo. Como é que se negocia internacionalmente um investimento desta dimensão? Repare, às vezes os governos acham que estão sozinhos no mundo. Nós, desde que aderimos à União Europeia, e já antes estávamos no âmbito da EFTA, mas aí com mais proteções, mas desde que aderimos à CEE, na altura, perdemos graus de liberdade, ou seja, nós passamos a integrar um espaço único. Quando foi possível trazer a Ford Volkswagen, a Auto Europa, para Portugal, eu tinha um conjunto de argumentos, ou seja, Portugal tinha deixado de ser um mercado de 10 milhões de pessoas para passar a ser um mercado da ordem dos 300 milhões de pessoas. Nós tínhamos, e com isso, e esse foi um dos vetores fundamentais com os quais eu convenci o Bruce Blight, o vice-presidente da Ford, que era a minha contraparte negocial, nós tínhamos e temos uma mão de obra capaz de ser muito melhor que a própria mão de obra alemã na Alemanha ocidental, portanto, com um nível de produtividade superior, isso está provado, eu pude provar isso, e, na altura, a ganhar 1/3. Ou que seja, havia ali uma renda relativamente àquilo que se pagava e àquilo que era possível extrair da mão de obra com uma gestão tão profissional quanto a Ford e a Volkswagen implementavam na Auto Europa e que naturalmente justificava isto. Os níveis de impostos não tinham nada a ver com o que nós temos agora. Mas, de uma forma relativamente breve, eu, a semana passada, tentei mostrar uns quadros, a coisa não saiu muito bem, mas eu hoje vou voltar a isso. Nós temos um minuto, António. Num minuto. Não, há uma correlação de 67% entre liberdade económica e competitividade de um país. Nós, neste momento, estamos num processo de globalização, ou seja, nós já não estamos, os nossos concorrentes não são apenas a União Europeia, são todos os países do mundo, praticamente. E neste momento a grande diferença é que a competitividade já não é do produto, a competitividade é do país. Ou seja, não é eu sou capaz de produzir sapatos mais baratos ou têxteis mais baratos, logo sou competitivo. Não, o país tem que ser competitivo. Competitivo em infraestruturas. Isso somos, desde que não haja greves nos portos. Competitivos em termos de impostos. O grande milagre irlandês. Porquê é que foi possível obtê-lo? Porque, primeiro, a Irlanda tinha uma diáspora de gente muito rica, irlandeses ainda, filhos de irlandeses nos Estados Unidos, dos maiores empresários irlandeses. E a Irlanda cobrava zero, quando começaram, cobrava zero de IRC em tudo que fosse exportações de quem viesse investir para a Irlanda. Depois passaram para 10%. Mas é assim que se consegue. Portanto, nós estamos a seguir o caminho inverso, nós estamos a seguir o caminho de expulsar os próprios portugueses do seu país para irem para outros países, porque eu tendo dinheiro para investir, neste momento já não invisto em Portugal. Vou investir para outros países. Estamos em globalização. Como é que se consegue relançar a economia? Como é que se consegue aumentar o nível de investimento? Pegando nesta mesma última coisa que disse o António Neto Silva, eu penso que nós
teríamos que aproveitar estas 10 mil pessoas que saem por mês. 10 mil pessoas que estão a sair neste momento com uma boa formação e que não ficam cá porque cá não vem a futuro. E nós precisamos de criar empresas que exportem, nós precisamos daquela economia dos bens transacionáveis versus a economia dos bens não transacionáveis, que era aquilo que tínhamos antes e que continuamos a ter em grande parte. E por isso, por que não utilizar estas pessoas? Eu tenho vários amigos e amigos de amigos que saem pura e simplesmente porque dizem, eu aqui vou procurar lá fora, um vai para a Suíça, outro vai para a Inglaterra. A coisa que eu acho mais interessante neste aspecto é que se estavam a sair muito para a África, neste momento há muita gente que está a sair para a Europa e portanto, é gente bem informada, com uma boa vontade para trabalhar, com enorme vontade para trabalhar, e vamos aproveitá-los. Vamos criar as redes. Como é que vamos aproveitá-los? A questão é essa. Sim. Tal como neste momento se encontra as pessoas que encontram empregos porque conhecem fulaninho de tal que precisa de alguém para substituir. E da mesma forma, eu conheço gente que foi para a Suíça. Se houver gente em uma empresa que quiser trabalhar na Suíça, ou outra que foi para Seul... Jorge quer regressar à remessa dos imigrantes. Não, à remessa dos imigrantes deve aumentar 15% mas ao menos, no próximo ano. Mas ao menos, quer dizer, de facto nós precisamos não sei se eles mandam eles não outra vez. Não. Mas as exportações, sim, que podem ser potenciadas através Deveria haver aqui uma versão 2.0 da network portuguesa ou da diáspora portuguesa, sim, mais voltada para o empreendedorismo. Claramente. Miguel, no último minuto que nos resta. Eu, mais do que a questão do empreendedorismo, da criação de empresas, esta análise está a ser feita muito pelo lado da oferta, mas só há empresas se houver procura. Não é? E este orçamento, como disse ali o António muito bem, está a aniquilar completamente a procura interna, porque não deixa rendimento disponível sequer às famílias, nem às empresas para investir. Eu acho que deve partir também de uma dinâmica de criar procura também, de permitir às pessoas terem dinheiro para investir e para consumir, porque senão o resultado para o ano vai ser ainda mais catastrófico. E passando pela lógica que foi aqui descrita, eu também sou totalmente favorável, como toda a gente, não é? Uma redução drástica da carga fiscal sobre os particulares e sobre as empresas. Mas isso só pode acontecer quando o Estado não necessitar de tanto dinheiro para consumo próprio, quer dizer, que é um monstro que é incontrolável neste momento. E tem que ser com uma solução com cortes radicais mesmo do Estado, de um dia para o outro, e reduzir claramente a carga fiscal sobre as empresas e sobre os cidadãos. E mais do que isso, se nós queremos ter uma Europa também, quer dizer, ou damos um passo à frente ou continuamos a recuar devagarinho. E se dermos um passo à frente, também devemos tender para uma política orçamental global, para a Europa toda. Portanto, uma uniformização a nível fiscal. Taxas iguais de IVA, taxas iguais de IRC e de IRS. Senão não há competitividade. Isto distorce toda a lógica de ter uma moeda única. Portanto, temos que ir por aí, pelos dois caminhos. Só quando as galinhas estiverem dentes, porque a política fiscal é das poucas políticas que é deliberada por unanimidade. Portanto, cada Estado tem um verdadeiro direito de veto. E viu-se, de facto, o que a Irlanda, o fim-capé que a Irlanda fez com a Alemanha, nomeadamente relativamente a esta questão da carga fiscal. Isabel Meireles, Miguel Varela, Jorge Ribeirinho Machado e António Neto da Silva. É sempre um prazer contar com o vosso comentário. É o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.